Olá, queridos, boa noite. Eu sou a Maria Salomão e nós estamos mais uma vez aqui no Centro Virtual Família Espiritual com o momento Perguntas e Respostas. Então, nós vamos à primeira pergunta de hoje. Como funciona a mediunidade de psicografia em casa? Então, nós temos vários tipos de mediunidade. Uma delas é a psicografia. A mediunidade de psicografia consiste em um médium escrever a mensagem do espírito. Então, o espírito se aproxima e, através da conexão de perispírito mente a mente, ele então aciona o local do cérebro relacionado à parte motora e escreve a sua mensagem. Essa mensagem, ela deve sempre ser escrita em centros espíritas. Ela não deve ser escrita em casa. No entanto, aqueles médiums que já trabalharam a sua mediunidade, já têm o estudo suficiente sobre isso, já têm o curso sobre mediunidade, já a exercem em reunião mediúnica, e então, tem um trabalho maior a ser feito, vai escrever um livro, trazer uma psicografia maior, sim, aí pode ser feita em casa. Daí ela vai escolher o dia certinho, um local na casa certo, o horário correto para fazer essa psicografia. Tudo agendado para que a espiritualidade esteja presente e que não haja interferência da espiritualidade inferior nesta mediunidade. Tudo feito de forma séria e de forma ordenada. Pergunta número 2. Chico Xavier, Papa Francisco, que tipo de espíritos são esses diferentes nesse mundo tão cruel? São espíritos irmãos que vieram aqui para este mundo com a missão da divulgação do evangelho, da divulgação do amor, e nós precisamos de pessoas assim no mundo. Assim como eles, tem muitos outros, como o caso de Gandhi, de Madre Teresa de Calcutá, e temos também os pequenos missionários, né? Uma pessoa aqui ou ali que transmite a mensagem de Jesus e influencia positivamente as pessoas. O mundo precisa de influência positiva. Então, quanto mais a espiritualidade nos enviar, melhor. Questão número 3. Como posso explicar a mediunidade de psicofonia quando ela se descontrola e acaba tendo manifestação nas ruas, nos trabalhos e em casa? Bem, a mediunidade psicofonia. Psicofonia é uma mediunidade em que nós falamos a mensagem do espírito. É através da fala. Então, os espíritos vão utilizar a nossa fala para trazer a sua mensagem. Essa mediunidade, ela não pode, é claro, acontecer na rua, no trabalho, em casa, de forma desordenada. Quando isso está acontecendo, é necessário equilibrar esta mediunidade. Levar a pessoa ao centro espírita, estudar, conhecer a si mesmo e entender os mecanismos de como educar essa mediunidade para que isso não aconteça. E a pessoa não esteja sendo aí alvo de chacota, de vexames públicos. Então, a mediunidade ela não pode atrapalhar, tá? Ela deve ser exercida com muito cuidado, com muito amor, com muito conhecimento e com muito estudo. Questão número 3. Podemos fazer sessões mediúnicas em casa? Não, a resposta é não. Não podemos fazer reuniões mediúnicas em casa. Antigamente, as reuniões mediúnicas eram feitas em casas porque não havia centros espíritas. Hoje, existe o local adequado para que elas aconteçam. As reuniões mediúnicas é o conjunto de pessoas encarnadas, nós, e desencarnados, que são os espíritos, os orientadores espirituais e aqueles espíritos que porventura vão dar a sua mensagem para ser orientado. Não pode ser feito em casa. Por quê? Porque no ambiente da casa acaba um espírito ou outro ficando ali ou deixando a sua energia, influenciando os outros moradores da casa, o que torna isso algo bem negativo. Não é bom. É preciso fazer no ambiente correto, onde todo o centro espírita junto com o centro espírita, tem sempre aquele ambiente espiritual, até um hospital espiritual junto, ali uma casa ligada àquele centro espírita, um núcleo no plano espiritual ligado àquele centro espírita, aonde vai recolher esses nossos irmãos. Então, em casa não é o lugar correto. Questão
Próxima questão. 6. As crianças podem exercer mediunidade? De jeito nenhum. As crianças não podem exercer a mediunidade. A mediunidade ela deve ser exercida depois da fase da adolescência, para que então seja exercida no momento certo. A mediunidade ela exige energia, equilíbrio, conscientização, estudo, o que não são características que as crianças podem ter nessa fase. Então, quando a mediunidade ela aparece nas crianças, é preciso fazer um tratamento para que ali se estabilize e não passe a dar manifestações. Próxima questão. As depressões que estão acontecendo hoje, de acordo com o período que estamos vivendo, é da própria pessoa? Então, as depressões, nós precisamos saber qual é a origem. Existem pessoas que nascem com depressão, que já tem até ali, né, na sua característica biológica, a depressão, e ela desenvolve essa depressão porque ela precisa vencer isso através das terapias, através do conhecimento da religiosidade, através do conhecimento do espiritismo, que ajuda muito. Mas hoje em dia, em virtude da pandemia, das pessoas estarem isoladas, porque nós precisamos ter o contato físico, a gente precisa conversar, a gente tem essa carência, muitas pessoas estão desenvolvendo a depressão. Mas é algo passageiro, que logo, com a ajuda da espiritualidade, com a nossa própria também, nosso próprio autocontrole, tudo isso vai passar e nós vamos voltar à normalidade. Questão número... Vamos ver que número que é. 7. Como funcionam as cirurgias espirituais à distância? Funciona da seguinte forma. Quem faz a cirurgia espiritual é o médico espiritual. Aquele espírito que ele tem conhecimento para intervir no perispírito do encarnado. Então a pessoa ela está à distância, não importa onde ela está, não existe distância para a espiritualidade. Aí o médico espiritual, junto com toda a outra equipe de enfermeiros, de manipuladores fluídicos, eles vão até o local onde está a pessoa concentrada e vai auxiliá-la a melhorar aquele quadro que ela está. Então, vai ser feita, aplicada o passe e a cirurgia espiritual no perispírito, no corpo espiritual da pessoa, o que a pessoa vai passar a sentir no corpo físico. Então, nós temos o nosso corpo físico, que é essa matéria, mas nós temos o nosso corpo espiritual, né? Que é o nosso perispírito, uma matéria diferenciada, e é no perispírito que está localizado todas as nossas doenças, as nossas emoções, tudo que nós sentimos. Então, os médicos espirituais vão atuar a nível perispiritual, se houver merecimento, fé, né? E se for o momento. Próxima questão. Posso consultar os mentores espirituais para os meus problemas pessoais? Não, não podemos consultar os mentores nem ninguém para os nossos problemas pessoais. Isso é algo que a gente tem que resolver a nós mesmos, com o nosso próprio livre-arbítrio, mesmo porque o espírito, não é porque ele está fora do corpo que ele sabe tudo, ele não sabe. Ele é um irmão nosso que está fora do corpo, ele consegue perceber aí os pensamentos da pessoa, porque a linguagem do espírito é o pensamento, mas não significa que ele saiba resolver. Ele pode te dar um conselho, como uma pessoa encarnada, um amigo seu, uma pessoa mais experiente te dá um conselho, mas não é adequado nós consultarmos nem o espírito sobre os nossos problemas, que a gente saiba resolver os nossos problemas. Próxima questão. Já estamos alcançando um limite na transição do mundo ou ainda tem muita coisa para passar? Olha, nós estamos na segunda categoria, mundo de provas e expiações. Então ainda temos bastante coisa para passar, principalmente para outra fase, para a fase de regeneração, que vai acontecer lá por volta de 2060, por aí. E então tem um tempo ainda para nós enfrentarmos, para nós aprendermos, para nós vivermos experiências e assim melhorarmos
as nossas condições emocionais, morais, espirituais, em tudo. Então tem um período ainda para ser passado. E última questão, como lidar com a mediunidade que desenvolve depois dos 80 anos? Existe uma fase também que às vezes acaba eclodindo, né, a mediunidade na fase senil. Nós não podemos confundir senilidade com mediunidade, doença mental com mediunidade. Quando a pessoa às vezes acaba vendo, tendo ilusões, isso não é mediunidade. Mas sim, tem pessoas que desenvolvem, passa a ver espíritos, espíritos amigos, espíritos que o acompanham, e sim, pode ser a mediunidade. Daí a pessoa, é claro, tem que buscar o conhecimento da doutrina, o conhecimento mediúnico e não ficar exercendo assim a mediunidade tanto, mas ter um acompanhamento adequado até mesmo, se puder, se a pessoa for saudável, em um grupo mediúnico. Mas sempre buscando ver se a pessoa está saudável e diferenciar a loucura da mediunidade, tá? Um grande beijo para vocês, que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre.